Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à estreia do Meet dos Síndicos 2026. Eu sou a Tayane e é com prazer receber cada um de vocês nessa noite, dia 22 de janeiro de 2026. Contamos com o apoio do nosso Meet dos Síndicos, apoio da Condoasp, assessoria condominial, e do Banco HR, o Banco dos Condomínios. Eu quero convidá-lo já para seguir a nossa rede social, deixar o seu like. Temos muito conteúdo relevante sobre o dia a dia condominial que você, deixando o seu like, acompanhando e seguindo as nossas redes sociais, você vai encontrar por lá. Esse encontro nasce com um propósito claro: ser o ponto de parada semanal para discutir sobre gestão condominial. O objetivo é trocar experiências reais. E para começar o ano, escolhemos um tema que sustenta muito tudo isso: os 4 pilares do síndico de alta performance: perfis, desafios, responsabilidades e oportunidades. Para debater isso, nossa mesa hoje une a visão jurídica à prática do dia a dia. Quero cumprimentar o nosso convidado, Dr. Holanda Rocha, CEO do Grupo Rocha e Rocha, com vasta experiência no setor. Hoje ele assume aqui a cadeira na live sobre a segurança jurídica. Ele vai nos mostrar e ajudar a entender onde moram os riscos legais da má gestão e como não errar. Boa noite, doutor Holanda, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tayane. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem e nos vê. Agradeço pelo convite para participar deste interessante debate sobre dia a dia condominial. Muito obrigada. Recebo também João Caetano, ele que é do Rio de Janeiro, mas atua como síndico aqui em Brasília, no residencial Enzo, no Lago Norte, há 5 anos. O João, ele traz uma vivência de uma gestão extensa e estabilizada. Bem-vindo também, João. Boa noite. O João está nos ouvindo? Boa noite, bem-vindo. Com muita satisfação que eu estou aqui e estou aqui também mais para aprender. Agradecido. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. E diretamente de Belém do Pará, temos também a Edilene Barros. Ela é empreendedora e síndica do condomínio Morada do Sol Privé Sol Poente. A Edilene, ela traz a visão de quem buscou a informação e a formação profissional para transformar a gestão do condomínio onde ela atua nesse ano. Seja muito bem-vinda, Edilene. Bem-vindo, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para aprender e também para mostrar um pouquinho do que nós já trabalhamos, né, como síndica, e eu estou aqui disposta a transmitir um pouco do meu conhecimento e aprender com todos vocês também. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Começamos pelo pilar 1, que é perfil. O mercado mudou e o perfil do síndico precisou acompanhar. Eu já começo, né, essa nosso Meet dos Síndicos perguntando para a Edilene. O mercado ele mudou, né, Edilene? E você vem do empreendedorismo e já atuando como síndica há 3 anos e você buscou essa formação profissional. Na sua visão, o que diferencia o perfil do síndico amador daquele que busca a alta performance? E como essa mentalidade de empreendedora muda a forma de lidar com os problemas condominiais? Conte para nós. Bom, no meu caso, eu vim como síndica orgânica, né? E o síndico orgânico, às vezes, é para apagar fogo, né? Vai pela emoção. E, na realidade, isso aqui é uma empresa. O condomínio é uma empresa. E as pessoas têm que saber que tem legislação, tem a parte contábil, tem a parte jurídica. Então, você não pode simplesmente achar que vai ser feito igual dentro da nossa casa. Não. Foi por essa razão que eu procurei me especializar
procurei um curso, procurei participar de vários congressos para poder entender que aquilo ali não são somente apartamentos, são famílias dentro da sua responsabilidade. E você não é a dona do condomínio, não é isso, você não é dona, mas você precisa ter uma boa gerência, saber realmente lidar com os funcionários, saber lidar de uma forma juridicamente com os moradores, porque sempre vai ter algum conflito, ou conflito entre vizinhos, ou uma infiltração, ou garagem. Então, você não pode levar o seu lado de mãezona ou de paizão. Não, isso não existe mais. Os condomínios, eles têm que saber que aquilo ali é assim, uma empresa e precisa ter direção, uma direção que realmente leve tanto a parte contábil, a parte jurídica, e a gente não é dona da verdade, mas se você tiver pelo menos noção do que está acontecendo no mercado condominial, da valorização do seu patrimônio, você vai ter uma boa gestão. Então, foi por essa razão que eu saí de síndica orgânica, né, de simplesmente a moradora proprietária de uma unidade, para ser uma síndica profissional, buscando conhecimento. E buscando, mais do que tudo, uma harmonia, mas uma harmonia dentro da legalidade. Muito obrigada pela sua resposta, Edilene. Agora eu passo a pergunta para o doutor Holanda, no foco jurídico. Doutor Holanda, falando de perfil, a gente vê muito síndico que, na ânsia de resolver, ele acaba sendo centralizador demais, ignorando ritos. Juridicamente, qual é o risco do síndico que tem esse perfil dono do prédio? E aonde a falta de um perfil democrático e legalista pode acabar prejudicando o condomínio? Seu microfone está mudo. Perdão. Muito obrigado pela pergunta, Tayane. É importante que o síndico entenda e saiba que ele é um representante legal do condomínio, ele é um mandatário, mas é um mandatário provisório, um mandatário temporário. Ele pode até, né, se reeleger por diversas vezes. Todavia, ele exerce um mandato. E esse mandato obriga-o, né, na condição de representante, observar, por exemplo, cláusulas contratuais, quando contrata com uma terceirizadora de mão de obra, quando contrata com uma administradora, quando contrata com um advogado, quando contrata com um serviço de prestação de serviço de jardinagem, limpeza de piscina, manutenção de elevador, etc, etc. Ele tem que observar as cláusulas contratuais que lá estão. Ele também é obrigado a observar as regras regimentais e convencionais, sobretudo estas, porque as regras regimentais e convencionais é a lei que deve imperar no condomínio, a qual todos estão submetidos e são obrigados a observar, não só os deveres, não só os direitos, mas também os deveres. E o síndico é o condutor disso, ele é o maestro, é a pessoa, né, que conduz isso. Ele precisa conduzir isso de forma democrática, observando, tá, essas regras regimentais e convencionais. Mas nós temos também as regras legais, são aquelas que estão estampadas no Código Civil brasileiro, nos artigos 1314 a 1358. Esses 42 artigos praticamente exaurem toda a convivência condominial, toda a regra de se conviver comunitariamente. Então, o síndico que observa, o que discute, o que avalia, o que se assessora na hora de contratar, que não fazer por improviso, não fazer porque acha que deve fazer, ele tem que observar que ele está representando uma comunidade. E para representar essa comunidade, ele tem que representar de forma democrática. A palavra, então, seria diálogo, seria conhecimento, seria previsibilidade, seria segurança jurídica, de modo que, né,
o síndico ele pode evitar transtornos, ele pode evitar danos, ele pode evitar risco para o condomínio, portanto, para os condôminos, se agir de forma democrática, se agir com assessorias qualificadas, seja contábil, seja jurídica, seja financeira, seja administrativa. E é importante também que ele se qualifique. Já passou a era do síndico de improviso, do síndico que foi colocado por imposição, porque ninguém queria ser síndico mais. Então, faz-se necessário que o síndico, nos dias de hoje, conte com previsibilidade financeira, com planejamento orçamentário que represente ou que revele as necessidades mensais correntes daquele condomínio, mas que observe, sobretudo e principalmente, as regras, seja contratuais, seja convencionais, seja as legais. Assim, ele estará evitando eventuais ou possíveis processos que podem, inclusive, ser regressados contra ele mesmo, se ele tomar alguma posição que viole essas regras, essas normas, essas cláusulas. Pode voltar-se contra ele quando ele acha que pode fazer por ele mesmo, sem o devido aconselhamento, seja administrativo, contábil ou jurídico. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Sejam bem-vindos todos que estão na nossa live. Lembrando que os síndicos, as pessoas que estão acompanhando a nossa live, têm alguma dúvida, querem deixar a sua pergunta, podem deixar no cantinho aqui da tela do lado direito. No finalzinho da live, a gente vai responder, os profissionais vão responder para vocês. Então, isso nos leva também para o segundo pilar, que é desafios, manutenção, convivência e, claro, o caixa do condomínio. Vamos para o segundo perfil. E nesse segundo perfil, eu faço a pergunta para o João Caetano. João Caetano, que está à frente do Residencial Enzo há 5 anos. O condomínio já tem uma estrutura de garantia de receita há 7 anos. E no dia a dia, João Caetano, enfrentando os desafios de manutenção, de obras, qual a diferença de gerir um condomínio onde o financeiro é estável? Essa tranquilidade permite focar em quais áreas a mais? E como era antes, já para explicar para nós, antes dessa estabilidade? O nosso condomínio lá, ele é muito simples. Haja vista que já tem no térreo, já tem apartamentos, não tem um pilotismo, não tem uma garagem, um subsolo. Então, e a comunidade é muito boa. São 64 apartamentos e a gente tem uma convivência muito boa nessa estrutura que nós temos lá. E com relação à administração do condomínio, quando eu assumi o condomínio, ele já estava na ASP News, naquela época, ASP News. Agora é Condo ASP, né? Então, o que vem facilitar muito a nossa administração é justamente essa garantia da receita, ordinária e extraordinária quando tem. Isso aí é maravilhoso. Então, como é a minha gestão? Eu tenho todas esses contratos que o condomínio tem que ter, está tudo em dia, direitinho. Temos até uma assessoria jurídica, né, que acompanha todas as assembleias. Tem aqui a Condo ASP, que acompanha, que é para fazer a nossa ata, e a gente percebe que nas reuniões não tem assim são reuniões tranquilas, que acontecem às vezes em 20 minutos, está tudo resolvido. Assembleia com 2 itens ou 3 itens na pauta, aquilo resolve numa facilidade, numa harmonia que eu nunca vi em condomínio nenhum. Como eu sou proprietário e ninguém queria assumir o condomínio na época, me escalaram praticamente para ser o condomínio. E até aqui não tem tido reclamações. A gente, com essa facilidade aqui com a ASP, nunca eu tive, por exemplo, problemas de pagamento com as obrigações do condomínio. Sempre teve dinheiro lá na conta, eu fui pago. Com a ESB,
Neoenergia, as empresas que prestam serviço, tudo direitinho. Então, eu não tenho muita experiência com condomínio, não fiz curso nenhum orientado para isso, nada, mas eu percebo que as pessoas ali no condomínio estão felizes, do jeito que está acontecendo, o condomínio está sempre arrumadinho, sempre limpo, e a gente cuida do jardim, e as pessoas gostam, elogiam muito. Quer dizer, eu tenho mais um ano para ficar no condomínio. Enquanto eu estiver lá, eu vou estar aqui com a Condoasp, porque nos ajuda muito. Não tenho dificuldade nenhuma no condomínio. Muito obrigada pela sua participação, pela sua resposta, né? Para contar para nós como que é a vivência no dia a dia, como é na prática também, né? Agora eu pergunto para a Edilene. Edilene, você também vive essa realidade em Belém, né? Como síndica que assumiu em 2023. Pegar um condomínio com as contas saneadas facilitou a sua gestão? E qual você considera o maior desafio operacional hoje, já que a parte financeira ela está organizada, digamos assim? Edilene, seu áudio está mudo. Bom, eu tenho a seguinte informação: o antes e o depois da garantidora. Antes, a nossa inadimplência era imensa. Então, nós tínhamos, assim, o nosso condomínio é um condomínio antigo, 35 anos, são 192 unidades, mas nós tínhamos uma inadimplência muito alta, né? Com isso, a desvalorização do nosso condomínio, do nosso patrimônio. Então, eu posso dizer uma coisa, que com a vinda da garantidora, da administradora ASP New Prédio, agora Condoasp, foi um sucesso para nós, né, como gestores. E o meu grande desafio é fazer mais valorização. São obras que precisam ser valorizadas agora. Porque, assim, a parte administrativa está tudo bonitinho, a parte contábil está ok, mas agora precisamos o quê? Valorizar. Nós tínhamos um problema imenso de água. O nosso teor de água, de ferro, era 7. A nossa água era puro ferrugem, né? E hoje a nossa água é 0,25, abaixo do que a legislação manda. E isso graças ao quê? A um financiamento feito pela HR Digital, que nos socorreu, porque nós não tínhamos dinheiro, e ela nos socorreu. E agora nós estamos colocando, já visando outra coisa, pintura. Quer dizer, mas só podemos fazer isso porque hoje nós temos uma garantidora que nos dá a sustentabilidade de dizer, vamos planejar, vamos sonhar primeiro, vamos colocar no papel, vamos planejar e vamos conseguir. Porque antigamente qualquer taxinha extra, a pessoa pagava ou não pagava e ficava por isso mesmo. Com a garantidora, não. A taxa extra é obrigada, está lá na ata, foi aprovada, sem burocracia, isso que é mais importante. Aprovou, está ali, foi registrada a ata, é fácil, é rápido, tá? Então, assim, hoje a minha visão é o seguinte, os condomínios que não têm essa perspectiva, fica de mais difícil. Fica, porque é o seguinte, vou pagar a taxa condominial, ou uma taxa extra, ou eu vou curtir um final de semana, sabe? Quando tem a garantidora, que ele sabe que vai ser garantido, vai ter cobrança, e aí ele já se preocupa, já paga, faz o pagamento. E a nossa inadimplência, que era quase 60%, agora está bem mais baixa, 9%, 7%, dependendo do, vamos dizer, quando tem uma taxa extra, ele aumenta um pouquinho, mas depois abaixa novamente. E assim, eu só tenho grandes sonhos e tenho certeza que vamos realizar, porque nós temos uma garantia. Então, assim, tudo não é só sonhos, tem que ser colocado no papel, tem que saber a previsibilidade, tem que saber se dá certo, mas nós podemos ter isso porque nós temos por trás da nossa administração, e tem a Condoasp, tanto na parte administrativa quanto a parte financeira da HR Digital. Muito obrigada por compartilhar suas experiências conosco aqui com os síndicos que estão nos acompanhando. Você que está nos acompanhando, quer deixar sua mensagem, quer deixar sua dúvida, sua pergunta para os síndicos,
também para a doutora Holanda. Deixe aqui no ladinho da tela, do lado direito, né? Deixe a sua pergunta no final da nossa live. A gente vai trazer as dúvidas também dos síndicos que estão nos acompanhando. Agora eu quero ir um pouquinho para o lado jurídico, doutora Holanda. Tocamos no ponto financeiro, né? A inadimplência, ela é um desafio que gera muito atrito. Juridicamente, quais são os cuidados que o síndico deve ter na hora da cobrança para não gerar um processo de danos morais contra o condomínio? Bom, são vários, né? Posso dizer que um deles, o que acontece com bastante recorrência, é o vexame, a cobrança vexatória, a cobrança constrangedora, né? Seja pelo síndico, que não conta com uma administradora ou com uma garantidora, seja pela própria, às vezes, a empresa de recuperação de crédito. Porque hoje, a LGPD, a dignidade da pessoa humana tem sido respeitada e cada vez mais sendo motivo, ou a violação da dignidade da pessoa humana tem causado a empresas e àqueles que não observam. Tem alguém com, acho que o fone aberto. Se a pessoa pudesse, porque acaba me desconcentrando. Me perdoe, mas eu estou ouvindo um áudio. Eu não sei se é da dona Edilene ou é do João Caetano. Mas tem um áudio aberto. A Edilene já fechou e o João, acho que está aberto ainda. Mas tudo bem, agora eu posso falar, me perdoe. Mas eu dizia que os principais riscos e danos que o condomínio pode sofrer são aqueles que empresas, que pessoas, quando adotam uma postura de constrangimento, de vexame, de exposição de nome de terceiro. Por exemplo, o síndico não pode colocar o devedor num grupo de WhatsApp, ou revelar que aquele cidadão lá é devedor. Ele não pode utilizar o interfone do lado do porteiro, porque ele está dando conhecimento para um porteiro, e o porteiro, muitas vezes, pode ser a rádio calçada do condomínio, né? Ele não pode realizar cobrança, por exemplo, fora dos horários comerciais, né? Depois das 18, sábados, domingos ou feriados. E agora vejam vocês o quanto é constrangedor para o síndico bater na porta do vizinho, solicitando que ele pague a cota ordinária do mês anterior, para que ele possa completar o dinheiro para pagar, né, a conta de água, a conta de luz, ou a manutenção do elevador. Constrangedor para o próprio síndico, que se vê numa posição de cobrador, de um agente cobrador, e que não tem expertise e desconhece, né? E também para o devedor. Imagine o síndico no elevador pedir, ainda que gentilmente, que o cidadão pague. Não é a forma correta. Você pode utilizar uma carta de cobrança, utilizar o meio oficial de comunicação do condomínio diretamente para o devedor. Né? Estou falando de pequenos, né, possibilidade de riscos, de danos, que pode redundar num processo esse que pode acabar tendo como consequência uma indenização pelo constrangimento, né, causado a este devedor. Pergunta-se, se questiona, se os síndicos, e muitos deles fazem, podem cortar o fornecimento de água, né, quando a ligação é uma única. Hoje, a maioria dos prédios, ou a totalidade deles, já vem com a individualização da água. Mas os condomínios mais antigos, eles dão conta ainda com com um ramal, e você sai desviando esses ramais, e aí o síndico, né, alguns acabam cortando. Mesma coisa, o suprimento de gás, né? Às vezes até o ramal da eletricidade. Isso não pode, isso viola a dignidade da pessoa humana. Viver nos centros urbanos tem isso como essencial. Então, isso é essencial à vida urbana. Você não pode imaginar alguém cozinhando dentro de um apartamento com fogão a lenha, né?
além do risco que isso poderia causar. Portanto, são bens essenciais a quem vive urbanamente. Daí a necessidade de se utilizar os meios corretos e adequados para a cobrança. Novamente, a assessoria de especialistas, né, de uma administradora, ou contar com uma empresa garantidora, né, certamente evitará esses possíveis danos ou riscos aos condomínios. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E o nosso tempo está passando, mas também já chegamos na metade aqui do nosso Meet, da nossa live. E vamos para o terceiro pilar, que é o erro na gestão. O erro na gestão, na verdade, ele gera dano. Então, vamos para esse pilar que é responsabilidades. E eu volto a pergunta para o Dr. Holanda. Doutor Holanda, o Código Civil é claro sobre as responsabilidades do síndico, mas na prática, o que mais leva síndicos a responderem civil e criminalmente hoje? É a má-fé, é a falta de conhecimento técnico, a negligência? Bom, obrigado pela resposta, pela pergunta, Tayane. Ela, de fato, hoje causa muitos danos e processos contra os condomínios. Eu diria que a má-fé é uma delas, e a gente vê diariamente nos jornais síndicos que anoitecem, não amanhecem, e acabam sumindo com o dinheiro do condomínio. Daí a necessidade do condomínio, quando for contratar um síndico, que não seja um síndico orgânico, que não seja um síndico morador, que não seja um síndico proprietário, tomar os devidos cuidados, verificar antecedentes criminais, verificar, junto aos órgãos de restrições creditícias, eventual lançamento ou inscrição nesses órgãos em relação a esse síndico contratado. Pode ser, inclusive, também contra o síndico morador, aquele que se candidata, né, ao síndico morador, o síndico orgânico, o síndico proprietário, também pode acontecer isso. De modo que a Assembleia deve, de forma cautelar, fazer isso. Mas, como você disse, tem outras variáveis que acabam afetando, como, por exemplo, o desconhecimento. Uma das grandes variáveis ou pilares que acaba conduzindo a uma má gestão é o desconhecimento. Daí a necessidade dos síndicos cada vez mais se qualificarem. O senhor João Caetano, síndico há muitos e muitos anos do Residencial Enzo, parabenizo, inclusive, pelo relato, já está há muitos e muitos anos como síndico, né, do condomínio, pelo relato falado aqui, nos colocado, mas, assim, né, o desconhecimento, que não é o caso do seu João Caetano, fique claro aqui, porque você não precisa ter uma qualificação para ser síndico, uma qualificação específica. Um homem mediano, que tem noções de economia, que tem noções de contabilidade, que tem noções de direito, que tem noções de administração, ele pode ser um síndico. Bom, Nanda, mas você está falando, ele precisa ser, então, contador, administrador, economista, advogado? Não. Um pai de família, um dono de casa. Ele é tudo isso, você é tudo isso na sua casa. Desde que você atue de forma ponderada, desde que você atue de forma moderada. Todos nós somos dotados, tá certo, de experiências. E essas experiências, se aplicada corretamente, nos dá ou nos qualifica para ser um gestor condominial. Ainda que, e dado a essa situação da má-fé que você, Tayane, coloca, há em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que já foi, inclusive, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, admitindo que síndicos profissionais tenham que ter habilidade ou o curso de administração ou de advocacia.
O projeto faz uma ressalva ao síndico morador, ou seja, o seu João Caetano, vamos imaginar que não fosse um administrador, um advogado. O seu João Caetano, na qualidade de proprietário, pode continuar sendo o síndico do residencial Enzo. A senhora Edilene, em sendo proprietária, ela pode ser a síndica sem ter a qualificação de administradora e ou de advogado. Acredito até que os contadores também vão acabar pedindo ou exigindo que eles também participem. Até acho válido, talvez, a situação. E há uma discussão, está sendo discutido amplamente. Essa discussão, aqueles que defendem a continuidade sem a qualificação, entendem que haveria, digamos assim, um desemprego, porque o síndico contratado, o síndico profissional, ou gestor condominial, como queiram, é hoje, ainda que não seja uma profissão regulamentada, é hoje uma atividade exercida por muita, muita gente. Acreditamos que talvez no Brasil são cerca de 1 milhão de condomínios existentes, creio que pelo menos 30%, de 25% a 30%, da gestão desses condomínios hoje estão com síndicos profissionais ou gestores condominiais. Então, a má-fé, o que nós temos visto diariamente em jornais, em sites, etc. O desconhecimento, a falta de uma assessoria contábil, de uma assessoria administrativa e, sobretudo, de uma assessoria jurídica, tem levado o condomínio a situações indesejáveis. Mas há, além do desconhecimento, você colocou 3 coisas: má-fé, desconhecimento técnico, desculpa, qual foi a outra que se colocou, Tayane Calps? E a negligência também. A negligência. Negligência, omissão ou imprudência, né? Eu posso citar no exemplo, por exemplo, extintores. A ler o Código Civil, ele informa que o condomínio é obrigado a fazer o seguro contra incêndio. E o legislador, ele foi tão impositivo em relação a esta obrigação do condomínio, que ele também impôs ao próprio síndico que fizesse. Então, ele diz isso, salvo engano, no artigo 1342, que são obrigações do síndico, e no 1348, do condomínio. Então, em 2 oportunidades, o legislador impôs que o síndico realize o seguro do condomínio. Muito bem, vamos pensar numa situação hipotética. Determinado condomínio, houve lá um sinistro. Constata-se que o síndico realizou o seguro, né, obrigatório. E esse sinistro foi um incêndio que afetou 1 ou 2 unidades. Porém, quando vai se fazer a investigação, a empresa que fez o seguro, etc., constata que os extintores estavam lá, mas estavam sem a recarga atualizada. E aí o que acontece? A empresa seguradora não vai pagar a indenização, porque o síndico, por não ter uma assessoria, ele acabou não renovando, fazendo a recarga dos extintores. Tivesse feito a recarga dos extintores, essa vai ser a defesa da empresa, aquele incêndio poderia ter sido debelado. Então, essa ausência, o que é? Era caracterizado como uma negligência, ou como uma omissão, como queiram, né? Então, a mesma coisa, o síndico contrata uma obra dentro do condomínio. A empresa contratada coloca lá andaimes. E, de repente, por alguma razão, cai lá um material qualquer e esse material causa um dano, seja no próprio funcionário daquela empresa ou, né, em alguém que está um transeunte dentro do condomínio, um morador, um visitante. De quem é a responsabilidade? Diretamente do condomínio.
E o advogado, certamente, daquele que foi prejudicado, que houve um dano àquela pessoa, ele vai responsabilizar o condomínio. E por que o condomínio pode ser responsabilizado? O condomínio pode, inclusive, regressar contra a empresa. Porque quando da contratação daquela empresa, deveria o síndico, ao contratar, e eu falei na minha resposta primeira, de cláusulas contratuais, de assessoria jurídica, verificar se aquela empresa, né, ou se os empregados daquela empresa, ao iniciar o serviço, estão devidamente vestidos com os EPIs, equipamento de proteção individual. Se a obra está sendo protegida, está tendo andaime, está tendo fachadeiro, enfim. Porque se isso não estiver, o síndico cometeu o quê? Uma imprudência. Contratou uma empresa que não estava devidamente qualificada para realizar aquela obra. Então, o síndico pode ser demandado, o condomínio será demandado, e poderá haver dois regressos. Um regresso do condomínio contra a empresa, mas poderá haver um regresso contra o próprio síndico, pela imprudência de ter contratado uma empresa sem antes, né, ter verificado a qualidade ou a qualificação desta empresa. Ou se contratou sem, não acompanhou a obra para verificar se aqueles profissionais estavam devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual. Só para citar dois exemplos de responsabilidade, né, que um condomínio ou um síndico pode ter se não atuar com base nas cláusulas contratuais, nas normas regimentais e convencionais e ainda, né, nas regras ou normas legais de que trata o Código Civil. Informações importantíssimas para o dia a dia, né, dos síndicos, dos condôminos também. Muito obrigada pela sua resposta, doutora Holanda. E eu quero lembrar também o pessoal que está nos acompanhando, deixa o seu like, sigam também nossas redes sociais todos os dias você vai receber conteúdos muito relevantes que vão ajudar você no seu dia a dia, né, na sua gestão. Então, deixa o seu like, sigam também as nossas redes sociais, conteúdos muito bons aí para ajudar o dia a dia do síndico. Agora eu pergunto para o João, o João Caetano, ouvindo o doutor falar sobre esses riscos criminais e civis, qual a importância para o síndico de não caminhar sozinho e ter uma assessoria jurídica e também parceiros que dão esse respaldo técnico? E qual é o segredo também para uma gestão assim e tranquila? A fala do doutor Orlando trouxe tranquilidade para mim, porque todas essas observações dele, o nosso condomínio está em dia com tudo isso, com os extintores, com essas empresas que a gente contrata. Então, eu aqui me senti até, fiquei mais tranquilo, sabendo que eu não estou correndo, por exemplo, numa situação em que venha a ser responsabilizado por alguma coisa que ele colocou. Não é isso? E com relação aqui a Condoasco, se o condomínio não estivesse sendo assessorado pela Condoasco, eu não seria nem o síndico daquele bloco. Não aceitaria ser o síndico. Eu sei que a minha gestão lá é tranquila, chega no fim do mês, a gente tem os recursos para pagar, os contratos são todos em dia, extintores, tudo que a gente faz lá está em dia. Haja vista que no Conselho Fiscal nós temos um advogado, que ele é muito detalhista, né? E participa realmente, quando entrega um balancete para ele, ele olha tudo no balancete, não é isso? Então, eu acho que eu vou sair daqui dessa live aqui mais tranquilo ainda com relação ao condomínio, a gestão e a Condoasco e etc. Agradeço muito. Muito obrigada também. Seguimos para o quarto pilar já, oportunidades, futuro e valorização. Então, para fechar...
Oportunidades, vamos falar sobre oportunidade. Bem-vindos, todo o povo que está na nossa live, os síndicos que estão na nossa live, as pessoas que estão nos acompanhando. Pergunto para Edilene e também para o João. Uma pergunta para vocês dois agora. Olhando para 2026 e para frente, onde vocês veem a maior oportunidade para quem quer se destacar na gestão condominial, se é na tecnologia ou na humanização? Acho que nos dois, porque nós temos que estar com a tecnologia do nosso lado, né? Aproveitando tudo que ela pode nos dar, mas a gente também não pode esquecer da parte humana, porque quem trabalha com condomínio, quem é de condomínio, está tratando com pessoas, né? E cada um tem o seu lado. Ou ela é detalhista, ou ela é aquela cri-cri, ou ela está em busca, porque são pessoas, e todo mundo é diferente. Eu sou diferente de você, do seu Holanda, do seu João, porque nós somos pessoas, somos seres humanos. Mas hoje, vendo, a gente precisa, sim, ter a tecnologia do nosso lado, ter bons assessores do nosso lado, e o mercado condominial está aí, ele é grande. Tá? As pessoas têm que ver que é um mercado, não é só brincar de casinha, não. É um mercado que vai te dar várias oportunidades, né, de se destacar como administradora, como a gestora daquele condomínio, mas também buscando valorização do seu patrimônio, valorização das pessoas que trabalham para você. A gente não pode esquecer dos funcionários. Eles não são só aquele homem, aquela mulher que faz a faxina. Não, são seres humanos. Então, assim, eu acho que a tecnologia tem que andar de mãos dadas com o ser humano. Nós somos, está muito rápido, né? A tecnologia está aí, a IA está aí para nos ajudar, graças a Deus, né? Eu digo sempre que a IA está aí para nos ajudar, né? Atrapalha um pouquinho, sim, mas a gente faz assim, averiguação se aquela informação está correta, sabe? E assim, tudo hoje é na palma da mão, né? Até mesmo, vamos dizer, quero saber da prestação de conta, vai na palma da mão, está lá. Eu quero saber se a churrasqueira vai estar livre, vai na palma da mão. Então, assim, a tecnologia nos ajuda muito. Tá? E com isso faz com que as coisas andem muito rápido. Não dá para pensar no que aconteceu o ano passado, e sim o que está acontecendo agora e no futuro. Então, eu acredito que os dois andem de mãos dadas. Obrigada, Edilene. João Caetano, eu passo a bola para você agora. Faço minhas palavras da Edilene. Realmente não é só tecnologia, não. A tecnologia, ela acelera esse processo todo de contabilidade, de administrar a coisa com transparência, isso e aquilo. Mas a parte humana, ali dentro do condomínio, é essencial. Na nossa comunidade, por exemplo, as pessoas que trabalham lá, eles são tratados como família. É a família Enzo. Né? As pessoas lá, a gente pensa nas pessoas. Até antes mesmo de qualquer situação, a gente pensa na situação daquela família, para poder ter uma comunidade com harmonia, né? Um bom entendimento. Para ter uma ideia, eu nunca vi um condomínio nenhum. Eu tenho 82 anos. Eu tenho 3 anos que a comunidade vem comemorando meu aniversário, fazem bolo, cantam parabéns para mim. Eu nunca vi cantar parabéns para o síndico. O síndico, há algum tempo atrás, era aquele cara que era eleito ontem, hoje já tinha alguém querendo pregar o cara na parede, né? Assim, num sentido mais... Então, mas a verdade é o seguinte, nosso condomínio lá é uma harmonia, uma convivência boa, as pessoas passam, cumprimentam dentro do elevador, etc. E realmente é tudo muito simples, né? Até uma lavanderia que tem no condomínio, porque o layout do apartamento não tinha condição de ter uma área de serviço, que é um layout diferente, até a lavanderia, uma harmonia aqui, todo mundo trabalhando, ninguém passa do horário, cumpre as determinações da lavanderia, um local que antigamente tinha um probleminha, o outro acabou. Então, a nossa comunidade lá é uma comunidade que está de parabéns,
por essa harmonia toda da nossa convivência ali naquele espaço. Muito obrigada. Já estamos caminhando para o quase encerramento aqui, mas eu quero perguntar para o doutor Holanda, um condomínio, né, que segue esses perfis que a gente falou aí nessa noite, tem perfil profissional, supera desafios financeiros, com organização e cumpre as suas responsabilidades jurídicas também. O que acontece com o valor desse imóvel que segue essa linha? E a gestão de alta performance, ela traz retorno financeiro real também para esse morador que é desse condomínio? Obrigado mais uma vez pela pergunta, Tayane. Sim, né? O que a senhora Edilene Barros, o senhor João Caetano falou, são fatos. A tecnologia, tudo que é redundante, tudo que é recorrente, pode, hoje, e deve ser transformado, né, em otimização, em automação. Mas a humanização não pode ser deixada de lado. Tá? O homem é essencialmente sociável. Morar em condomínio é morar comunitariamente. A palavra condômino é mais de um. Vem de condomus, lá do antigo latim. É mais de um. E que bom, quanto seria agradável se a maioria dos condomínios fosse igual o Enzo, o Residencial Enzo, do qual o seu João Caetano é síndico, né? Uma comunidade que vive em harmonia, como se no passado que você colocava uma cadeira para os mais velhos na frente da casa e ficava lá conversando, tal. O vizinho chegava, se aproximava. Morar em condomínio é isso, é diálogo, é confraternização, é convivência. Isso integra. Isso é um valor que você não enxerga aqui nos números, mas o condomínio que tem harmonia, ele tem uma valorização a maior, porque eu estou adquirindo, seja comprando ou alugando, um bem imóvel, onde eu sei que as pessoas se conversam, que as pessoas se cumprimentam, que as pessoas até divergem, porque é da natureza do ser humano divergir. Mas que a convivência, a harmonia, desde que a divergência seja para construir convergência, então isso valoriza. Não é só a fachada, não é só as áreas comuns estarem todas elas preservadas, mantidas, e tudo em ordem, como falou a dona Edilene no condomínio dela, como falou o senhor João, com todos os prestadores de serviço, com todas as contas em dias. Isso é muito importante. A fachada preservada ou retrofitada. Porque eu vou contar uma historinha para os senhores. Eu tenho mais de 60, tenho 65 anos. O senhor João falou 80, né, 80 e poucos anos. Então, nós já estamos na terceira idade, né? Os condomínios, senhoras e senhores, eles chegam à terceira idade bem antes do que nós. Com 15, 20 anos, qualquer condomínio já precisa de uma repaginação, já precisa de um retrofit, já precisa de que tenha ou que ocorra alguma intervenção, seja nos equipamentos de uma academia que já tem 10, 15 anos e que precisam ser trocados porque já estão sucateados, seja na pintura, né? Seja nos azulejos que precisam ser, porque isso, né, vai ser, né, revelado ou a valorização quando você coloca para alugar ou para vender. Muita gente desconhece que muitas vezes o seu maior patrimônio é o imóvel que você mora. Muitas vezes, o maior patrimônio de uma pessoa é o apartamento, é a casa, é o terreno, é a sala ou é a loja que ele tem. O bem, você tem um carro, tem um valor, tem, mas ele deprecia. Imóvel, quase que nem vinho. Quanto melhor, quanto mais velho, melhor. Não o imóvel em si, você pode retrofitá-lo, mas porque só existe um. Ele é único, né? Então,
manutenção, conservação, administração, planejamento, previsibilidade financeira, segurança jurídica e, sobretudo, eu parabenizo aqui o seu João e o residencial Enzo, assim como o condomínio da senhora Edilene, mas, sobretudo, o seu João falou, a harmonia, a boa convivência, porque morar em condomínio é morar comunitariamente, e isso valoriza o patrimônio. Eu não gostaria de mudar para um apartamento, para um prédio ou para um condomínio horizontal, onde você tem notícias de briga, de confusões, de desarmonia, de xingamentos, de troca de cadeira, o cara joga uma cadeira no outro na Assembleia. Então, porque você passa o dia todo trabalhando e volta para casa, e aí você não desce para a Assembleia, porque você já sabe o que vai acontecer, né? Vai ter xingamento, vai ter discussão, e ao final não vão, né, decidir nada, ou se decide, são poucos decidindo por muitos. Portanto, parabéns, senhor João Caetano, pela condução do Enzo, parabéns para os moradores do Enzo, que vivem ou convivem harmoniosamente. E esse exemplo da lavanderia é fantástico. Deduz aqui que vocês encontraram espaço, colocaram uma lavanderia utilizada por todo mundo, né, sem conflito, né, ou seja, todo mundo se conhece, todo mundo se compreende. A gente vê, eu já moro em condomínio e tal. Hoje eu moro em casa, mas já morei em condomínio, que às vezes o seu vizinho, o cara que mora em cima, não lhe cumprimenta, ele encontra no elevador e mal dá um bom dia, e olha lá. Então, valorização patrimonial não é só retrofit, não é só a conservação e a manutenção, é também, né, a harmonia e a convivência. Obrigada, doutora Holanda. Temos perguntas dos nossos telespectadores aqui, dos nossos síndicos, e eu vou deixar bem à vontade para quem quiser respondê-las aqui também, para os nossos convidados respondê-las aqui para nós. Temos uma pergunta sobre a garantia de receita. Hoje vemos várias empresas que oferecem esse serviço. Quais sinais devemos nos atentar para que possamos nos proteger de possíveis golpes ou de gestões irresponsáveis dessas garantidoras? Bom, creio que essa pergunta está sendo direcionada para mim, seria isso? Pode responder, fica à vontade. Tá. Bom, empresas que possamos proteger de possíveis golpes. Muito bem. Garantidoras, né, são empresas que provê o caixa dos condomínios com 100% da receita. Essas garantidoras, elas estão realizando uma operação creditícia. E para realizar essa operação creditícia, se faz necessário que essas empresas tenham uma autorização do Banco Central. Operações creditícias é uma exclusividade privativa de instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Emprestar recurso, antecipar recurso, sem esta autorização, é a mesma coisa do exercício ilegal de atividades, como acontece no exercício legal de profissionais. O contador não pode assinar uma peça jurídica, assim como o advogado não pode assinar um balancete, não está dentro de suas competências. Então, o que deve se atentar? Qualquer garantidora que se coloca como garantidora é verificar junto ao Banco Central, tem lá o site, se aquela empresa ou se aquela garantidora, ou que se autodenomina garantidora, está ou não devidamente autorizada a funcionar como tal. Obrigada pela resposta, doutora Holanda. Obrigada também a Ana Cecília de Lima, que mandou a pergunta para nós. Agora eu tenho a pergunta do Odair Francisco Mendes. Sou zeladora há mais de 20 anos e gostaria de ser síndico. Qual o primeiro passo? Edilene, responde para nós. Se qualificar. Porque como ele é zelador, ele não é síndico, ele não pode ser síndico morador, né? Ele vai ser o síndico profissional. Mas para isso ele precisa de uma qualificação.
para poder ele ter, hoje tem vários cursos de síndico profissional, gestor, condominial, né? Tem pela internet, tem presencial. Primeiro passo, ele já tem a experiência, mas está faltando para ele a qualificação para ele poder concorrer, né? Porque só quem, como o doutor Orlando falou, todo condomínio ele tem as suas regras, que é a convenção, né? Vai depender de cada condomínio sobre as regras daquele, como é feito, vamos dizer, se pode ser morador, se pode ser, apesar que o Código Civil agora permite que qualquer pessoa seja síndico, que é o síndico profissional. Mas, nesse momento, eu digo para você, Aldair, procure uma qualificação, porque, dependendo da convenção do condomínio, ou seja, horizontal ou vertical, não pode ser simplesmente dizer, eu vou ser porque eu tenho experiência, tá? Obrigada, Etilene. Obrigada, Aldair, também pela pergunta. Também, se o senhor João quiser responder, fica bem à vontade. Podemos ir para a próxima? Vamos para a próxima, então. Agora eu tenho uma pergunta aqui da Ludmila. Como o condomínio pode estruturar um fundo de reserva ou uma régua de cobrança eficaz para que a inadimplência não comprometa o fluxo de caixa e a manutenção básica do prédio? Tanto a parte de administração quanto de garantia consegue nos ajudar referente a isso? Então, ela está fazendo a pergunta aqui se a administração e a garantia conseguem ajudar a questão da cobrança, né, a inadimplência. Contrate uma garantidora e uma administradora, tá? Porque eu estou falando como síndica. Se fosse só a Edilene batendo na porta, cobrando, eu não ia conseguir fazer o que eu fiz aqui nesse condomínio, tá? Então, assim, mesmo que você tenha uma boa equipe de cobrança, aí o morador chega e diz, olha, a minha filha machucou o pé, quer dizer, vai deixar de pagar aquele valor da taxa condominial. Então, hoje, eu digo o seguinte, pela minha experiência, contrate uma administradora, garantidora, que você vai ter uma administração mais eficaz e a sua inadimplência vai diminuir. Obrigada. Me permita, por favor, complementar a resposta da dona Edilene, respondendo a senhora Ludmila Pires. Um fundo de reserva ele não é, a rigor, constituído para cobrir inadimplência. O fundo de reserva ele é constituído para ser destinado, ser guardado lá, mês a mês, sendo acumulado e ser guardado para atender despesas extraordinárias, né? E não cobrir uma inadimplência. Essa é a primeira situação. Com relação a uma régua eficaz de cobrança, vai convergir para aquilo que a senhora Edilene coloca. Muitas vezes é um débito circunstancial, não é um débito pontual, não é um débito contumaz. Por alguma razão, aquele condômino, mesmo com uma régua de cobrança eficaz, mandou com 5 dias de atraso, com 15 dias, com 20 dias, às vezes aquela inadimplência é decorrente de um problema circunstancial, de um problema pontual. Tem aqueles que são devedores contumazes, que devem 3 meses, 6 meses, 1 ano, que não pagam por N problemas. Né? Então, né, mesmo a régua não conseguirá resolver o problema da inadimplência. A previsibilidade financeira é que permite o síndico ou o gestor conduzir as obrigações mensais, correntes ou recorrentes, de modo que os condôminos ou o condomínio não sofra com encargos moratórios, porque se uma pessoa deixa de pagar condomínio, a taxa ordinária, condomínio é rateio, gente. E rateio, se um só deixa de pagar, eu tenho que comprometer, algum pagamento fica comprometido. Eu tenho que deixar de pagar, eu tenho que escolher o que eu vou pagar. Eu vou deixar de pagar o funcionário que espera o mês inteiro? Vou deixar de pagar a conta de água?
eu pago a conta de água nesse mês e não pago de luz. No outro mês eu faço a inversão. Ou seja, né, o fundo de reserva não é constituído por isso. O fundo de reserva, se for utilizado, é utilizado de forma indevida, né, e ainda onera aqueles que pagam em dia. Então, para que você tenha previsibilidade financeira, a sugestão mais adequada é a contratação de uma garantidora. Na verdade, a contratação de uma garantidora, pelo que a gente analisa, não é um custo, é um investimento. Porque você já tem esse custo quando você paga a multa ou encargos daquilo que você deixou de pagar nas datas corretas por ausência daquele devedor, seja o quanto mais, seja aquele devedor circunstancial ou pontual. Por alguma razão, né, foi no final de semana, viajou e falou, vou pagar o condomínio depois no outro mês. Muita gente que faz isso. Quando tem a garantidora, a administradora, às vezes ele, até por uma cobrança mais administrativa, ele acaba, enfim. Né? Mas a inadimplência é isso, acaba acontecendo. Obrigada, doutora Holanda, pela resposta também. A Ludmila também que mandou para nós. Vamos para a próxima. Se o senhor João Caetano quiser responder também essa pergunta, fica bem à vontade. Do síndico Júlio Marques. Uma pergunta para os síndicos. Quais qualificações são essenciais para os síndicos que querem gerir com eficiência? Passa a vez. Eu não tenho qualificação nenhuma para ser síndico, então eu não estou em condições de responder isso aí. O bom senso, o bom senso. Isso, né? O senhor tem sim, o senhor tem um bom senso, tem visão. Porque ser síndico não é só pagar a conta, não é só isso. Se fosse assim, até com uma receita garantida, é muito fácil, né? E a convivência lá dentro é que é mais importante, porque o mais importante no condomínio são as pessoas, não tenha dúvida, em qualquer lugar são as pessoas, né? Eu, por exemplo, não teria condição nenhuma de chegar num condomínio para cobrar uma taxa de condomínio atrasada. Não é da minha natureza fazer isso. Se tem uma família ali que tem uma situação difícil, eu vivo aquilo também, eu também sofro com aquilo, né? Isso já faz parte de mim. Agora, na verdade, eu não tenho condição de responder para o seu Júlio quais qualificações. Quem está mais em condição de fazer isso aqui não sou eu. Não, eu digo assim, que o seu João já falou também, sabe? Qualificações, como o doutor Lano mesmo falou, pode ser advogado, pode ser contador, pode ser uma dona de casa, pode ser, entendeu? Um aposentado. Que eu acredito, as qualificações primordial, seja cordial, seja firme quando tem que ser firme, tá? Porque o condomínio também tem seus problemas, seja firme, mas também seja, não digo coração, mas eu digo assim, a harmonia que seu João conseguiu no prédio dele, eu também consegui no meu, mas através de diálogo, né? Eu acho que o seu João sabe disso. Então, assim, para ter uma eficiência, e outra coisa, se rodear de pessoas. Eu não entendo nada de leis, eu não entendo, mas eu tenho o jurídico do condomínio. Então, na hora que eu preciso, eu ligo para o jurídico, mando um WhatsApp e ele me socorre, né? Eu preciso de alguma coisa da administradora, ela está ali me socorrendo. Então, hoje, é mais tranquilo. Eu acredito nisso, é mais tranquilo, porque você se cerca de pessoas para realmente lhe ajudar, é ser o seu suporte. Então, assim, a sua qualificação, você pode ser o que você desejar, mas o primordial seja, busque estar rodeado de pessoas que possam lhe dar a garantia jurídica, a contábil, entendeu? A administrativa, e o que você não souber, peça ajuda, sabe? E o diálogo com o próximo, o diálogo com seus moradores, com os vizinhos, se for de outro condomínio, mas que seja o diálogo. Eu acho que hoje em dia a falta de diálogo é muito grande, sabe? Então, eu acho que o diálogo é uma grande ferramenta para a gente ter a harmonia do condomínio. Obrigada, Edilene. Doutora Holanda? Eu só complementaria dizendo o seguinte, como disse o senhor João,
como disse a Edilene, o bom senso. No passado, no Brasil, nós tínhamos juízes de paz. Eles foram até tentados trazer agora. A pessoa era juiz de direito, né? Ou quem dizia o direito das pessoas não era um advogado, não se tinha exigência de ser advogado, de fazer um concurso público para passar para ser juiz. O Sr. João lembra disso. Eram juízes de paz. Quem eram os juízes de paz? Aquelas pessoas sensatas, ponderadas, equilibradas, e que resolviam as coisas com base no diálogo, no consenso de que trata a senhora Edilene. O Congresso Nacional está a votar um projeto, como eu disse, para admitir que os síndicos contratados, os síndicos profissionais, é uma tentativa de regulamentar esta atividade, que já é uma profissão, mas que ainda não está regulamentada, de que as pessoas, para serem síndico, deverão ser ou morador, proprietário. Se não for morador proprietário, obrigatoriamente teriam que ser qualificados nas ciências, na área de administração e da de administração. Eu faço das palavras do seu João e da dona Edilene o síndico, o que precisa de qualificação: bom senso, moderação, diálogo, equilíbrio. E todos nós somos, de alguma forma, advogados, e nós sabemos o nosso jeito, respeitar as leis. Nós temos que respeitar, por exemplo, quem mora em condomínio, o vizinho. Eu não posso colocar o meu som além de decibéis que possam incomodar o meu vizinho. Isso é uma noção de direito, eu não preciso, e muitos de vocês precisam ser advogado para ter essa noção, né? Então, nós somos um pouco contador, na medida que você gasta ou deveria gastar, aquilo você deveria gastar menos do que você ganha. Tem gente que gasta mais. Então, já violou uma regra. Nós somos administradores, nós resolvemos os conflitos internos da nossa casa, dos nossos filhos, etc, etc. Então, nós somos economistas, porque a gente poupa muitas vezes. Então, o dono de casa, o homem mediano, quando eu falo homem, estou falando de mulher também, naturalmente, ele já é um administrador. Então, quais são as qualificações essenciais? Ser uma pessoa mediana, com conhecimentos, e todos nós temos. Aliás, a administração nasce da família, né? Então, dentro da nossa casa, nós já somos gestores, já somos síndicos, porque falamos e tratamos com pessoas. Então, é isso que o senhor João falou, é a urbanidade, a gentileza e a firmeza de que trata a dona Edilene. Porque existem regras regimentais, convencionais, e existem as normas legais. Há aqueles que fizeram a opção de morar comunitariamente devem respeitar, né? Então, o senhor Júlio Marques, o senhor também que é zelador, o senhor já reúne, o senhor é um pai de família, o senhor é zelador há 20 anos, é lógico, o senhor precisa buscar essa qualificação de que trata também, dona Edilene. Tem N cursos aí de síndico profissional, de qualificação, de mentoria para síndicos, ou mentoria para a qualificação de pessoas interessadas em ser síndicos. É isso, senhores. Estou vendo aqui que passou de 1 hora, o comprometimento aqui conosco era para 1 hora, fico grato pelas perguntas, agradeço aqui ao MIT dos Síndicos, na pessoa da senhora Tayane. Não sei se tem mais alguma coisa, porque tem um jogo do Corinthians que está passando e eu quero ver esse jogo. Me perdoe. Mas que aula tivemos hoje, né? Doutor Holanda, Edilene, João. Eu quero também pedir para você que está nos acompanhando nesse momento, deixa o seu like, siga nossas redes sociais, tem muito conteúdo, todo dia, diariamente, abastecido com muita informação de muita relevância para ajudar você no seu dia a dia, você que nos acompanha aqui nessa live. Vai lá, deixa o seu joinha, siga, deixa o seu like, começa a nos seguir também. Quero agradecer imensamente a Edilene por trazer essa força da gestão do Pará, ao João Caetano pela experiência, visão aqui de Brasília, ao doutor Holanda pelos esclarecimentos jurídicos fundamentais também,
E, claro, agradecer a todos que estão nos acompanhando e, com certeza, vai vir muita informação, vai vir muita live com esses assuntos que vão ajudar a todos no dia a dia dos síndicos e dos condôminos. Eu só quero também muito obrigada por essa oportunidade de participar junto com vocês. Obrigado a todos. Obrigado. E você que acompanhou também a nossa live, semanalmente vamos ter mais lives. Que tenham todos uma boa noite, uma excelente noite. E não esqueçam, deixa o like lá, siga a nossa rede social para trazer muita informação para você diariamente, né? Os profissionais das áreas aí para trazer muita informação para todos. Agradeço pelo tempo, pela disponibilidade de cada um e tenham todos também uma boa noite. Boa noite.